29. Nós precisamos da tua graça, Pai, para crer na tua graça. O Senhor fala conosco pela tua palavra, para que o teu filho seja engrandecido, nós sejamos edificados e vidas sejam salvas para a tua glória. Amém. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. O que é religião? O que é evangelho? O homem buscando Deus, o evangelho é Deus fazendo por nós. Vamos lá. Vamos ver se está firme. Religião é o homem buscando Deus. O que é evangelho? É Deus buscando o homem. Religião está baseada no esforço, na justiça própria, no mérito humano, no que você faz para trocar com Deus. O Evangelho está fundamentado no que Deus fez, no que Deus faz, não no que nós fazemos. O que a religião produz? Nós temos visto aqui algumas coisas que a religião produz. A religião produz competição. Quem é o melhor? Ela gera um estado de saber quem é o que tem a melhor performance. Consequentemente, ela produz guerra. Ela produz morte, destruição. Ela constrói altares para se exibir. Procura subir nos patamares para tentar expor a sua capacidade de ser visto. A religião caça. Ela procura caçar o outro. Ela é uma gaiola para prender gente. Ela não é libertadora. Ela é escravizadora. A religião... Já vimos alguma coisa mais? O que a gente pode dizer mais? A religião é adoecedora. A religião se satisfaz com a mentira, não busca a verdade, com aparência. As questões estão do lado de fora. Ela começa com a tanga dos nossos primeiros pais, que é uma forma de você encobrir a sua nudez. Você não quer que o outro veja o que você é. Você se esconde. O Evangelho é Deus fazendo para nós um guarda-roupa para cobrir a nossa nudez com sua graça. Então, esses contrastes são interessantes para você ver quando é que você está agindo como um religioso ou como um filho de Deus evangélico. Evangélico aqui não tem esse termo que hoje nós estamos usando desse grupo gospel, que estão usando o nome evangelho até de modo pejorativo, porque eles são mais religiosos do que evangélicos. Eles vivem na troca de favores. E nós vimos alguns modelos religiosos, primeiro dos nossos primeiros pais, depois de Caim e Abel, das duas
famílias, da família de Caim, da família de Sete, e temos andado aí, chegamos em Noé, e a família de Noé, e o que tem acontecido com a religião da arca, a religião do tempo de Noé e o evangelho da arca, que foi a libertação daquela família. Depois do dilúvio, nós temos aí o capítulo 9 de Gênesis, capítulo 9, verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos, a seus 2 irmãos. Aqui nós vamos dar uma olhadinha que Noé tinha uma profissão semelhante à de Caim. Ele não era pastor, ele era lavrador. Apesar dele ter sido um homem que obedeceu a Deus e fez as coisas certas, a sua profissão denuncia aqui uma coisinha. Vocês se lembram que a lavratura da terra, ela vem como consequência pós-pecado. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ela tem a característica do esforço, que é diferente do modelo de Abel, que a característica era pastorear as ovelhas, num período em que não havia ainda animais carnívoros, segundo a Bíblia. Então, eles, dentro das 2 profissões, nós temos aí um que trabalhava para conquistar, para ter o resultado, e outro que, de certo modo, ele usufruía da ordem proposta por Deus. Usufruía da ordem proposta por Deus. Exatamente, usufruía da ordem de Deus, que era aquilo que a natureza ia produzir e o homem ia usufruir. E agora, Noé, lavrador, ele não lavrou a terra assim imediatamente. Depois que eles desceram da arca, ele foi e plantou uma vinha lá na região do Ararat, nas cercanias da atual Armênia, e esse é o primeiro pileque da humanidade pós-dilúvio. Provavelmente não havia fermentação antes do dilúvio, porque a terra estava num outro grau de posição em relação ao Sol, e não havia esse tipo de fermentação. Isso é uma possibilidade que é levantada. E ele embriagou-se e ficou nu. É interessante essa nudez, porque os nossos primeiros pais, antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 25. Vamos dar uma olhadinha lá. Gênesis 2, 25. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós não vamos nos esquecer que Adão era macho e fêmea. Adão é um nome coletivo, mas a Bíblia está enfatizando aqui que os dois, ambos, estavam nus
e não se envergonhavam. Logo depois do pecado, o que aconteceu? Eles fizeram tangas porque eles viram que estavam nus. E Deus pergunta: quem foi que contou para vocês que vocês estavam nus? Como é que vocês descobriram isso? E aí vem toda aquela conversa: olha, a mulher que o senhor me deu, eu estava aqui bem tranquilo, o senhor inventou essa mulher, olha o que deu. Ela me seduziu aqui e eu comi do fruto e, foi assim. Aí Deus vai para a mulher: e você? Ela diz: foi a serpente que me enganou. E a serpente fica com a culpa. Tudo é o diabo, que nós não somos culpados de nada e não somos responsáveis. A serpente era outra mulher, loira, né? Hã? A serpente era outra mulher, né? É a Lilith, né? É a história da Lilith. Mas a história então começa assim. A primeira nudez era uma nudez espontânea e ingênua. Agora é a nudez de um striptease. Os nossos pais estavam nus e não se incomodavam até que veio o pecado. Agora, quando Noé entra naquele pileque, ele tira a roupa, ele fica nu dentro da tenda. E o filhinho querido dele, e aqui nós não vamos entrar numa discussão, mas há uma possibilidade de que Cão fosse o mais velho. Tem algumas evidências históricas, bíblicas, mas eu não vou mexer nesse assunto porque é difícil de destrinchar num encontro desse. Nós não vamos entrar, mas ele fosse o irmão mais velho, apesar dele não estar na lista como o mais velho. Mas tem várias evidências textuais que mostram que ele viu o pai nu e fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. E está aqui é o negócio. Uma das características da religião é expor a feiura do feio. A religião tem como característica, porque ela compete, ela quer ver o defeito, a falha, o erro, o pecado, e explorar isto para até se sentir melhor diante da culpa pessoal. Quando você observa que alguém é mais sórdido do que você se sente um pouco aliviado. Não estou tão mal assim, E essa é uma tendência de nós fazermos catação de defeitos. Por isso a fofoca, ela tem um valor terapêutico para, eu vou dizer assim, terapêutico para o adoecimento das almas. É um valor de crescer o adoecimento. Porque nós começamos a catar os defeitos. Olha, ele não só viu a nudez, e esta é uma palavra muito difícil de traduzir, porque alguns estudiosos tendem a entender que aqui não foi propriamente simples a visão da nudez. Um abuso sexual. Um abuso sexual. Tem acontecido ali uma perversão diante da nudez. E isto vem da cultura que antecede ao dilúvio.
lá no capítulo 6, com aquela junção, com aquele casamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, ou entre, na minha concepção, entre os filhos de Sete, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, esta mistura gerou numa confusão cultural. E essa cultura veio no dilúvio. Ela perdurou no dilúvio. A minha tendência para compreender isto é que Cão era casado com uma filha de Caim, uma das descendentes de Caim. E uma delas, das mulheres, das três, era filha dos homens. Era humanismo. Essa é uma tendência que eu tenho em razão de algumas pesquisas de texto, daqueles detalhezinhos bíblicos. E que este Cão, vendo o estado mais real da alma, o interior, que a nudez é quando você se despe de todas as suas camadas, de todas as suas cascas de cebola, e você fica no nada. Ele pegou isto e propalou, semeou. Essa é outra característica da religião, é colocar para fora, veja bem que o que eu vou usar para vilipendiar, é uma palavra clássica que dá a ideia para envergonhar, para desenvolver outro sistema de controle, que os sistemas de controle são o medo, a culpa, o dever, o interesse e a vergonha. Com a vergonha você controla as pessoas e mantém encabrestadas. Com medo e coisas assim. Eu conto sempre essa história do menino que jogava estilingue e o Davi era expert em jogar, e ele foi num circo, e lá estava aquele cara que joga a faca, costurava assim o modelo, a mulher que estava lá na coisa, ele ia jogando a faca, e o Davi estava impressionado com aquilo. Como é que ele joga tão próximo daquilo e a faca não pega na moça? Ele chegou em casa, pegou o estilingue e foi ver quão perto ele jogava a pedra da cabeça do pato da mãe. A mãe criava uns patos de estimação. Eram patos raros, patos de raça, e tinha lá um pato que era era o pato, custava algumas patacas. E ele então puxou uma pedra, foi muito perto, outra foi mais perto, e outra foi tão perto que o pato caiu morto. E aí ele corre daqui, corre dali para esconder o pato, e a Jéssica viu. A Jéssica era a irmã. E aí ela fez Davi, agora a mamãe vai saber e você vai ter que, você vai apanhar, você vai isso. E aí o Davi entrou em pânico e fizeram um plano, jogaram, ele estava colocando no paiol, aí acabou jogando no rio e o pato desceu. Mas o Davi ficou refém da Jéssica. E a Jéssica era designada para lavar a louça. E ela dizia: Davi,
você vem lavar a louça. E Davi ia lavar a louça. E Davi fazia todo o trabalho. Quando ele tentava sair, ela dizia, olha o pato. E o pato rendeu algum tempo até que Davi não aguentou mais. E um dia ele chegou para a mãe e disse, mãe, você ama mais a mim do que um animal? A mãe disse, que conversa é essa, Davi? Não, eu quero saber quem é que você ama mais, a mim ou um animal? Lógico que você, Davi. Mãe, se você me ama, você me perdoa? Lógico, o que foi, Davi? Mãe, você sabe aquele pato? Aí contou a história e a mãe disse, Davi, eu lamentei a morte do pato, mas você vale mais do que milhões de patos. Você é meu filho amado, você está perdoado, Davi. À noite, a Jéssica foi chamada para lavar a louça. Ela disse, Davi, vem lavar a louça. Não vou, não. Como não vai? Não vou lavar a louça, não. Eu vou contar para a mãe a história do pato. Ela disse, pode contar. Pode contar, porque agora não tenho mais nem vergonha, nem medo, nem culpa. Quando nós estamos no sistema da religião, qualquer coisa que conte vai contar pontos para desenvolver o controle. E o sistema religioso é um sistema bárbaro de perversidade. Ele controla as pessoas no comportamento, na aceitação. Olha, se você não fizer isso, Papai do Céu castiga. Por que isso? Eu viajava de São José do Rio Preto para cá, num ônibus, uma vez, e tinha um menino, que o meu irmão diz assim, que menino é criatura divina, mas quem administra é o capeta. O bichinho era de um vigor fora de série. E de repente, dentro daquele ônibus, o menino desapareceu. E ninguém achava esse menino. E cadê o menino? Ele corre, e o motorista para e vai. Aí alguém lá mexendo viu que o menino tinha entrado naquele porta-mala e tinha segurado lá o sistema de vedação e ninguém achava o menino. Aí quando pegaram, foi lá no final, ele viram a mãe muito nervosa, xingando o menino, brigando, dizendo, e Papai do Céu vai castigar você. Eu digo, mentira, meu filho. Papai do Céu não castiga, porque todo castigo já caiu sobre Jesus. Isso é mãe que não tem autoridade e cria esse sistema da religião do Papai do Céu castiga. O castigo que deveria cair sobre mim, caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Esse castigo que nos traz a paz. Isto é coisa do Evangelho, não é coisa da religião, não. O Evangelho é que faz essas coisas boas. Então, a religião faz assim, o cara está pelado lá. E eu acabei abusando dele. E vou contar para todo mundo. Você sabe o que se chama isso? Perversão do inferno. E, então, vamos para frente aqui. O que aconteceu no verso 23? Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Olha que coisa mais interessante. Enquanto a religião expõe a vergonha, coloca o sujeito debaixo do medo e põe a pessoa dentro do controle da manipulação, o Evangelho
tem essa característica de não olhar para o mal feito e vir para não encobrir, mas para cobrir. Há uma diferença de encobrir e cobrir. Encobrir é negar que existe a coisa, é camuflar, é tapar a coisa para dizer assim, olha, não tem aqui, nós somos perfeitos. Mas cobrir significa eu assumo o custo, o preço dessa vergonha, mas eu não exponho. Eu não coloco isso no balcão do vitupério da vergonha. Eu vou deixar isso aqui. Eles foram de costas, de fasto, sem virar o rosto, desviando-se, e cobriram a nudez do Pai sem que o vissem. Eu acho lindo o Evangelho. Se você vai verificar o que move isto. Nós vamos para 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. É um texto muito lindo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que coisa mais linda, né? Acima de tudo, tende amor intenso. Amor ardente. Amor passional. Paixão de amor. Uns para com os outros. Furioso. Amor que assume o castigo. Venha sobre mim. Porque o amor cobre multidão de pecados. Isso é maravilhoso. Se você não acha isso maravilhoso, para mim, isso aqui é o cerne do Evangelho. Mas esse aí não é o nosso amor, é o amor de Deus. Mas esse amor, ele patrocina a nossa vida. Porque ele derrama esse amor em nossos corações. Porque a Bíblia diz assim que nós não temos este amor, mas Deus faz derramar sobre nós. Vamos para Romanos capítulo 5. Vamos dar uma olhada, já que você levantou a bola aí, vamos dar uma olhadinha em Romanos 5, os versículos 1 até o versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo aqui, ele precisa ser ruminado, viu, gente? Ele precisa ser ruminado. Porque ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não só é aquele que nos justifica, mas também é aquele que nos dá a fé para crer na justificação que Ele nos dá. É dom. Ele justifica e nos dá a fé para que nós possamos crer que Ele nos justificou. Eu não tenho fé para isso. Eu só tenho arrogância, soberba. Mas Ele faz isso. E aí em seguida, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E a graça, ela nos dá a fé, para que com a fé nós tenhamos acesso à graça.
Isso é um negócio que ninguém faz no mundo. Ela nos dá a condição de falidos para que nós, como falidos, nós tenhamos o recurso de poder usufruir de toda a riqueza da graça. Isso é um negócio fantástico. Isso é coisa de evangelho, isso não é coisa de religião. Né? Continua, meu filho. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Mas não acabou. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor que a gente não tinha. Ele começa com a cacetada. Ele começa com o cacete, não é? Ele diz que primeiro que vem aí é o quê? Tribulação. Aprovação, a tribulação. Depois isso aí vai produzir perseverança, experiência, esperança e amor nesse negócio todo aí, derramado. Eu sei que uma vez uma irmã estava falando na igreja, numa reunião de oração, e dizendo assim, eu queria pedir aqui os irmãos que orassem para Deus me dar paciência. E então um irmão foi orar e disse, Deus, dá bastante tribulação para essa irmã. E ela disse, não, eu pedi paciência. Pois é, o caminho da paciência é a tribulação. E ainda tudo isso vai vir para que o amor seja derramado, porque o amor é derramado para o carente e o fraco. Enquanto você está forte, você está baseado no seu próprio amor. Todo dia eu oro por paciência, eu mudei. Então, vocês estão vendo, é este amor que cobre multidões de pecados. Eu não vou expor a vergonha das minhas filhas se elas cometerem atos vergonhosos. Como pai, eu não vou pô-los na boca do povo. Eu vou fazer tudo não para encobrir, mas para assumir o pecado delas, para assumir e cobrir, para que elas não sejam envergonhadas. É isto que o Evangelho faz. O Evangelho nos propõe uma medida de amor para cobrir as multidões de pecado. Isto é lindo demais, gente. Isso é maravilhoso. Agora, o cão, não só o cão, mas o cão, a função deles é expor, é envergonhar, para controlar, para manter as pessoas sob júdice e ele ficar com medo e ficar sob o controle. Você pode prestar atenção. Você ouve na televisão um pregador, no sotaque dele você sabe se ele é um filho de Deus evangélico ou se ele é um filho do diabo religioso. Quem diz que é magia branca é isso, né? Ele quer aquela coisa de manter a turma sob controle. Isto é perverso. Isto é satânico. Me dá folga agora. Algumas coisas aqui do que o Glenn estava falando. Ele começou dizendo sobre esta associação, né,
trabalho de Noé, da profissão de Noé. E o trabalho de Noé como lavrador, que é uma figura que foi colocada aqui também em contraposição com a função de Abel, que era um pastor e que vivia da ordem promovida pela graça de Deus na criação e que seguiu o modelo de Deus no sacrifício, no sentido de trazer a Deus o modelo que Deus havia colocado, porque A oferta requerida. a oferta requerida do Senhor, que cobre o pecado, a nudez de Adão e de Eva, é o sacrifício de um animal que com a pele o Senhor faz então vestimentos, ou vestes para Adão e para Eva. E uma outra associação que nós temos aqui é a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A religião ela tem essa característica de entorpecimento. Ela tem a condição de nos privar de ver a realidade, mas aquela realidade que não se vê com os olhos, a não ser com os olhos da fé. A única realidade que é de fato realidade. O sujeito vai ficando entorpecido, ele vai ficando embriagado, ele vai ficando cheio de si mesmo, ele vai ficando tão envolvido dentro desse sistema que ele não consegue ver para além dele mesmo. Ele só consegue ver a si mesmo. Inclusive, Deus se torna ele mesmo, né? O texto das Escrituras vai dizer que quando o publicano foi orar, ou, aliás, o fariseu foi orar, ele orava a Deus de si para si mesmo. Deus passa a ser eu mesmo. A religião, Marx vai dizer que ela é o ópio do povo. Ela é aquilo que é capaz de tirar de nós a condição de nos enxergar como somos, de enxergar as nossas fraquezas, a nossa nudez, a nossa limitação. Nós somos entorpecidos na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa maneira de avaliar os outros, de nos avaliar, de enxergar Deus, de nos enxergar. Então nós começamos a nos vestir com aquilo que ela propõe. Mas você vai criando essa casca, você vai criando essa construção que a Bíblia vai chamar de velho homem, que é toda esta tentativa de provar no fundo que Deus está errado e equivocado acerca da gente. E a maneira de provar isso é através dessa construção que nós fizemos de nós, desse personagem que nós criamos de nós, deste ser que não reflete, não expressa a realidade, mas sempre existe um lugar de intimidade. Existe um lugar onde é difícil a gente não ser quem de fato nós somos. A Bíblia vai dizer que Noé ficou nu dentro da sua tenda. Existe aquele lugar de privacidade. Existe a sua alma. É um lugar onde, no fundo, a realidade se apresenta. E é aí que gera o medo, que gera a dúvida, que gera essa esquizofrenia básica de cada um de nós, onde o lado direito não conversa com o lado esquerdo, onde eu vou enlouquecendo. Um dos produtos da religião é a loucura, é a doença, não só mental como espiritual. A pessoa vai se consumindo dentro de um processo que vai adoecendo. E daqui a pouco a pessoa não se enxerga mais. A pessoa não consegue mesmo deslumbrar ou vislumbrar o reino de Deus. Ela só consegue viver dentro deste mundo de falsidade, de mentira, de roupas, de estolas, de panos, que são as obras de justiça com a qual nós nos cobrimos, com a qual nós encobrimos a nossa realidade, que de fato é exposta como nudez. Aliás, essa questão de exposição, o texto também me fez lembrar de João 8,
né, no capítulo 8, no verso 3, se eu não me engano, os fariseus encontram uma mulher pega em flagrante adultério e a expõe atrás e coloca diante de Jesus e expõe a sua vergonha, expõe o que ela fez. Bom, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Eles requerem o efeito da justiça. E aqui é uma inversão muito grande. Porque uma das maneiras de nós acusarmos sem acusar é quando nós nos apresentamos como modelo de saúde para os demais. Quando você vê alguém se apresentando como modelo de saúde para o resto da turma, pode ter certeza que ele é o mais doente de todos. Então, a própria presença da figura, ela é acusadora. Ele é tão identificado com essa perfeição estética, sabe, do boneco de cera, daquilo que é cosmeticamente perfeito, do lado de fora, que o incauto, aquele que não sabe da realidade, de que Deus é aquele que sonda corações, que vê através da roupa, através do peito, que enxerga a alma, que é capaz de esquadrinhar o nosso peito, ele se compara com aquela figura do lado de fora tão perfeita e que aparentemente é tão exuberante do ponto de vista moral, ético, social, que aquilo já lhe impõe uma acusação. Ela não consegue se ver como aceita, não consegue se perceber como perdoada. Antes, ela sempre se vê como menos. Porque eu não tenho este padrão moral, eu não sou este camarada todo, eu não sou este homem que prega lá na frente, eu não sou este homem que fala tão bonito, eu sou um quebrado. Então, às vezes não é só esta acusação de expor, o cara está fazendo isso, o camarada fez isso, mas esta acusação que nós promovemos nos outros quando nós ocultamos a nossa nudez. Quando eu não chego para o outro e digo assim, irmão, eu sou feito do mesmo barro que você. Eu careço da mesma graça e da mesma misericórdia que você. No ambiente da religião, não. Há castas. E a forma de esconder. Cria-se formas de esconder. E às vezes, a gente, como pastor, eu lembro de uma pregação que eu estava fazendo sobre adultério, e eu pedi licença para a igreja para falar um palavrão no púlpito. E a igreja deu. E eu acreditei. Quem deu fui eu. Não, foi só o senhor da igreja falou, vai. O senhor falou com mais ênfase. Depois eu veio cacetada. Depois vem cacetada. Por quê? Porque aquela figura lá em cima, ela é imantada, ela é um pajé, um xamã, alguma coisa que não é de carne e osso. Não é igual Jesus, sujeito a todas as paixões. Não, ele deve ser alguém... E não pode ser falado. A gente pode até saber do ponto de vista das suposições. Mas escancarar assim, meu irmão, não pode, vamos esconder isso. Não, isso é uma forma de você expor o irmão que está passando lá, de acusar, você não está no mesmo nível que eu. E aqui, em João 8, esses camaradas fazem a mesma coisa. Os perfeitos, não só que se apresentam como perfeitos, como se acham no direito. Porque quando eu vou expor a fraqueza de um, eu preciso, e é o que Jesus vai ensinar no texto de João 8, ele diz assim, então quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu suponho que eu não tenho pecado. Eu suponho que eu estou de acordo. Eu suponho que eu sou justo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. A religião, nós carecemos da graça de Deus. Não há outra via para Deus se relacionar conosco. Não tem como Deus interagir conosco, a não ser pela graça, pela misericórdia e pelo seu amor manifestados em Cristo crucificado. Só Cristo é o caminho. Eu não tenho roupa para entrar na festa. Ou ele me coloca lá dentro e me dá uma roupa dele, ou eu não tenho como entrar dentro da festa.
porque eu não tenho esta dignidade. Porque por mais que eu possa esconder de você, que não está o tempo inteiro comigo, contudo, o Deus do Evangelho é aquele que conhece toda a verdade ao meu e ao seu respeito. E quando ele faz uma pergunta assim, onde você está, Adão? É simplesmente para trazer a consciência a nós, de que nós estamos perdidos sem ele, que não dá para viver uma... Não porque ele não sabe. Quando ele pergunta para Jacó, qual que é o seu nome? E Jacó diz assim, Jacó. É para que a consciência de que eu sou um enganador. Então, presta atenção. O seu nome não vai ser mais Jacó não, tá? Amém. Agora você vai ser Israel, tá? Príncipe. Então, são essas peculiaridades, essas diferenças que faz o Evangelho ser apaixonante, faz o Evangelho ser algo libertador, ao mesmo tempo que cria uma áurea assim de dizer, parece verdade demais, né? Parece bom demais para ser verdade. Ontem nós estávamos falando algumas coisas no estudo, e depois uma pessoa do estudo, você via um jeito, mas como isso? Que jeito isso? Como é que não existe? É porque nosso sistema é muito perverso. O Evangelho é maravilhoso e libertador, e ele é aquele que realmente cobre os nossos pecados. A verdade nos libertará. Exato. E a religião é esse troço aí, que adoece. Então, o que de tempo a gente ainda tem aí? Hein? 15. Nós estávamos vendo aí o que a nudez da gente não pode ser vista, porque a vergonha vai nos solapar. Então nós fingimos, nos adoecemos e nos mantemos dentro de uma couraça de tartaruga, ninguém penetra. E aí, quem é você? Não sei quem sou eu. Não sei quem eu sou. Mas o Paulo estava falando sobre o amor, e nós estamos vendo que Pedro diz que o amor cobre multidões de pecados. Ele diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não pega fogo com ciúme. Ele não se vangloria. Ele não fica ensoberbecido. Ele não se conduz inconvenientemente. O amor tem essa característica de... Tudo suporta, tudo crê. Tudo crê. Tudo espera. Tudo espera, tudo suporta. O que é isso? É esse amor que suporta tudo e vai trazer a cura. E vai gerar uma condição de libertação. A igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Nós não somos um quartel-general de soldados perfeitos. Nós somos uma tropa ferida que veio da rebelião, machucada, enferma, e que vai ser curada por esse amor gracioso de Deus, libertando-nos do peso. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, tem um texto muito lindo, que diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quem tenha seu rabo de palha, que cuide. Né? Mas ele usa uma palavra aqui, a palavra brandura, né? Gentileza, humildade, bondade. Corrigir, não é para não corrigir, não.
Não é para encobrir, né? Não é para encobrir, é para cobrir. Cobrir é o seguinte: você deve para o Alexandre, vou botar um dinheiro pouco que eu puder pagar, 10 mil reais. Opa, tá bom. Tá bom, E hein? aí eu posso pagar. Estou dizendo que eu tenha, mas eu Dá um jeito. dou um jeito. Aqui o Alexandre, você está devendo para ele. Aí eu chego e assumo a dívida e cubro o seu débito, E não vou cobrar de você, e lhe perdoo. É isto que é o sentido bíblico do perdão e da cobertura da vergonha. Deus em Cristo veio, pagou a conta e disse: está perdoado. Não é dizer, não paga não, tá tudo certo. Não, não é tudo certo, não é. Ele não vai deixar a vergonha exposta, mas ele vai pagar a conta e dizer assim: O ó. amor se alega com a justiça. E aí você chega e diz assim: quanto é que eu te devo? Não, você não me deve nada, não. Aí você diz assim: eu vou ter uma eterna gratidão, que é o que o cristão é. Ele é eternamente grato por essa coisa. Não é de 10 mil reais, não. É da eternidade. É o valor de uma alma, que é o mundo inteiro. Então nós precisamos entender o que a religião faz, o que o evangelho faz. A religião faz você fazer o que você não pode fazer para você ser aceito. Pra você ser o que você não é. E você ser o que você não é. E o evangelho fez tudo em Cristo para aceitar você não sendo quem você é, e ele tornando você o que você nunca poderia ser. Jesus Cristo. Isso é demais, não é não? Romanos 8, 28 e 29. Isso é demais. Isso é extraordinário, esse evangelho. Então, o que Sem e Jafé fizeram, nós diríamos assim, são os pilares da graça cobrindo a vergonha. O que Cão fez é o fundamento da religião, de expor a vergonha, de expor a nudez e de tornar aquilo motivo de controle. Se o senhor me permite ouvir uma história, eu tenho que ser parte da solução e não parte do problema. Eu tenho que ser um instrumento de Deus para que aquela situação vergonhosa e triste se constitua na madrugada da alegria. Ressurreição. Porque a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem no romper da aurora. Ou seja, existe uma noite escura entre a sexta-feira e a manhã de domingo da ressurreição. Existe um tempo sombrio. Ele morreu, Cristo morreu, acabou tudo. Os discípulos estavam desanimados, mas naquele primeiro dia da ressurreição houve um anúncio novo. Há um novo começo. A velha semana do executivo que tinha que trabalhar 6 dias e descansar no 7º foi mudado. Você começa descansando no primeiro dia para poder trabalhar o resto. O evangelho muda a ênfase da coisa. Na religião você é um trabalhador que descansa quando conquista. No evangelho você já entra aposentado e começa a trabalhar com os efeitos da graça providenciando Deus. Mudou ou não mudou? Agora você vai para a religião porque você é um idiota. Como eu que vivi tantos anos na religião como idiota. Como é que é o nome da sua religião? Pode ser batista, católica, espírita, evangélica, pentecostal, tudo que for, você fazendo é religião. Tudo que você descansa no que foi feito e senta na mesa e come e bebe e é vestido com a roupa dada pelo dono da festa, isto é evangelho. Amém. Agora você escolhe onde é que você quer andar. Eu prefiro brincar com a turma
que veio da Revolução, ferido, mas que tem esperança da rebelião, do que andar nesse quartel-general, um sargentão dando ordem lá, meia volta vou ver, e os caras pulando fino. É melhor andar com os caras da caverna de Adulão, né? É melhor. É melhor caminhar com quem foi alcançado pela graça, do que aquele que quer usar a graça como instrumento de coação. Até a graça eles querem usar. Misericórdia. Misericórdia. Aí, queridos, a gente vai passar para a família de Caim mais para frente, que ela desce aí, ela vai descer num filho de cão. Essa raça, ou raça que igual tiririca. Você arranca a batata, tem outra lá e a bicha é uma coisa. Então você vai ver como é que ela entra na história e como é que Deus vai desconstruir esse projeto da religião pós-Éden. Vergonha, culpa, peso, medo e... Não, eu não botei peso não, mas pode botar também. Pode. É vergonha, dever, interesse, culpa e medo. Mas vou botar peso também, hein? Pode botar peso também que tá bom. Deu 6. 6. Porque Jesus diz assim, que os religiosos botam peso sobre os ombros e nem com o dedo eles querem ajudar. A carregar. Uma das safadezas do religioso é que ele fica na porta. Não entra e não deixa quem estava entrando entrar. Ele fica ali como o cadeado do inferno. É uma raça desgraçada. Ele não consegue celebrar a vida de Cristo e fica ali. Ó. E Paulo diz assim, eles não somente fazem as coisas erradas, como aprovam os que assim procedem. É uma doença terrível. Então, na próxima terça-feira, nós vamos continuar na nossa toada aqui de desconstrução do modelo religioso, mas não é só desconstruindo um, não. É desconstruindo um e construindo o outro. Amém. Nesse processo maravilhoso do Evangelho.